Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos. É com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar Online. Esse Evangelho que é de todos, que é o nosso momento especial com Jesus, que entramos em sintonia, que pedimos paz para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos corações, das nossas mentes. Então, esse é o nosso momento. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água. A gente aqui em casa deixa uma garrafa para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Se vocês colocarem garrafas, vocês conseguem estar tomando, aos pouquinhos até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem às 20 horas. Tá bom? Mas fiquem à vontade. Pode ser um copo também. Bom, o Evangelho ele é feito uma vez por semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual, com Deus, para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Pedimos então, antes disso, gente, agradecemos muito a todos os comentários deixados ali pra gente, sempre com tanto carinho. Agradecemos a melhora da Maria do Carmo Tribuzzi, que estava com Covid, graças a Deus se recuperou. Então a gente só tem a agradecer, sempre, a cada momento que Deus nos proporciona aqui na Terra, é onde estamos evoluindo. Então é sempre em agradecimento, é sempre com carinho que fizemos esse Evangelho. Bom, vamos então entrar em sintonia com a espiritualidade superior, pedindo que seja um Evangelho de muito amor, de calma, que conseguimos compreender tudo o que for lido, que a gente consiga entender e consiga levar isso para os nossos dias, para que a gente consiga ter paz na nossa mente, no nosso coração, para enfrentar os nossos dias, as nossas provas. Então que Deus esteja sempre conosco. Eu vou ler uma prece hoje, já agradecendo, de antemão, a Samara Loyola, que colocou ali pra gente, também deixa eu ver aqui os nomes das pessoas que colocaram as preces, a Paula Petrucci, Peraí, deixa eu botar aqui, Paula Petrucci, a Irene Silva, a Cláudia Jesus e a Samara Loyola. Hoje então nós vamos ler, a da Samara Loyola, tá? Mas agradecemos muito a todas vocês que participaram colocando ali, tá bom? O que a Samara Loyola colocou é a oração para reagir à desesperança. Amado Deus, grato pelas bênçãos recebidas, rogo fortalecimento na jornada para superar meus desafios. Peço, Senhor, ânimo físico e emocional nos momentos de desesperança, para reagir com altivez nas quedas. Clamo vossa bênção. Meu Pai, fortificando minha perseverança e coragem espiritual para vencer o abatimento. Que teu amparo divino, Deus, seja o fermento a alimentar minha fé, para suplantar a desesperança
e me manter firme na caminhada. Rogo serenidade, Senhor, nos momentos de aflição e atitude firme frente às derrotas, para poder perseguir sempre a vitória. Assim seja. Mensagem do Dr. Adolfo Fritz, psicografia Ari Lima, equipe Bezerra de Menezes. Muito obrigada, então, a Samara. Vamos, então, agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna. Quem não tivesse aqui pode me acompanhar sem problema nenhum pelo Evangelho Antigo. Tá bom? É que esse aqui fica mais fácil a nossa compreensão, só por isso. Dando continuidade, nós estamos no capítulo 6. O item agora é o item 8, o Espírito da Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando esses lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por todo lugar onde houver uma lágrima. Ele coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade em vez de ficarem reclamando de suas dores e de seus sofrimentos morais, que, aqui na Terra, são suas heranças. Tomem por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimo, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo físico sofre. Olá, muita paz, bênçãos de harmonia para todos, para seus familiares, para seus lares. Antes de eu comentar esse item aqui, eu vou avisar a Clotilde, e aqueles que mais pediram. Falarei um pouco sobre o Espírito da Verdade no nosso próximo encontro, porque eu não tive tempo dessa vez, está numa correria meia doida. Mas falarei depois, tá, Clotildezinha? Depois eu vou ali e falo sobre o Espírito da Verdade. Realmente tem várias formas de se referir a ele. Todas têm o seu pontinho, a ser considerado. Mas falaremos sobre isso, então, no próximo Evangelho. Bom, nesse item, nesta mensagem, nós temos basicamente o foco em duas virtudes, que é abnegação e devotamento. Por mais estranho que seja, estas duas virtudes nos tornam fortes. Por que eu digo estranho? Porque a maioria das pessoas não consegue entender que uma pessoa abnegada, uma pessoa que ela entende uma situação que acontece a ela, mas dá sequência, ela é uma pessoa forte. E as pessoas acham que não, uma pessoa que não reclama, que não briga, que não quer virar o jogo de ponta cabeça quando as coisas dão errado, essa seria forte, a outra seria fraca, o abnegado seria fraco. Elas não entendem que para ti ser abnegado significa que você entende e respeita o seu semelhante, mas principalmente entende as palavras de Jesus,
É muito difícil uma pessoa orgulhosa ser abnegada. Uma, porque ela não tem ela não tem esta vocação, né? Ela não tem essa visão de vida. Ela acha que ela é o centro das atenções. A psicologia chama isso de narcisismo. A gente vai ver muitas pessoas que são o top da arrogância, né? A linha de centralizar tudo em si, atenção para si, querer controlar tudo e a todos. É um narcisismo, né? Que existe em muitas pessoas que não permitem que elas enxerguem, tá? Essa força. Então, quando alguma coisa sai contra, essas pessoas se rebelam. Elas levantam uma onda de energia negativa para destruir tudo ao redor. Por isso que Jesus disse, o Espírito da Verdade voltou a afirmar que nós temos que ser abnegados. Não é para a gente ser bobos dos outros, não é isto, tá? Mas em relação às coisas que acontecem, a gente não estagnar e dizer não posso fazer mais nada porque aqui agora tudo parou, uma pedra rolou no meu caminho, parou em cima de mim, não tem como ultrapassar. Não é isso. Para você ser abnegado significa que você vai contornar ela. Vai contornar ela. E uma pessoa abnegada, ela tem a humildade de pedir ajuda a Deus. Aí entra a outra palavra, devotamento. Quem não tem Deus no coração é solitário. Não enxerga a beleza da vida. Não entende a criação. Não entende os pontos que se ligam no universo. Não entende o milagre do dia, do sol, da manhã e da noite. Não entende a beleza de uma conversa, de um abraço, de um sorriso. Tá? Porque ela acha que as coisas acontecem por um estalar de dedos. Quando tu vê, aconteceu, ou quando alguma coisa aconteceu foi porque eu fiz. Aí elas culpam tudo e a todos quando as coisas dão errado, né? Não deixam nada para si, mas sempre vai ter alguém que vai ser acusado daquilo que deu errado, indicado. Porque não tem Deus no coração. Está na hora de a gente abrir essa porta, abrir essa janela do nosso interior, para que a gente possa ser forte para passar nessa vida. Ter Deus no coração, devotamento, ser abnegado, determinado, não uma pessoa que as coisas estão dando errado, agora eu vou brigar com todo mundo. Não, determinado, as coisas estão dando errado, eu vou dar sequência e vou melhorando, vou me adaptando, vou fazendo as coisas. Se tá tudo conspirando de um jeito, né? Eu vou trabalhar de outro, vou indo. Não tenho que culpar ninguém. Se não deu certo, não foi culpa de Deus. Ele nos deu a vida e o livre-arbítrio e várias encarnações, milhares de encarnações para milhares de vidas e oportunidades, para coisas que vão além do que nós possamos imaginar, e a gente está vendo esse milagre todos os dias. A gente está vendo isso toda hora. Mas o que o nosso coração orgulhoso vê? Vê falha, vê erro. Ela não enxerga mais com profundidade. Ela ataca os outros. Porque as coisas acontecem, às vezes, são para o nosso bem. Às vezes para nos mostrar uma luz. Às vezes para nos fortalecer. Se nós tivéssemos o nosso devotamento, saberíamos que nunca estamos sós, que somos protegidos, amparados, somos cuidados, mas só quem pode fazer isso é quem tem humildade de pedir a Deus proteção. Peçam a Deus proteção antes de uma situação difícil e veja que um alívio acontecerá. Rezem
Rezem antes de fazer qualquer coisa. Rezem depois, rezem para o bem dos filhos, para o bem dos pais, dos maridos, da esposa. Tudo isso modifica o universo, conspira ao seu favor. Ok? Com isso, então, eu encerro meu comentário. Vamos agora, então, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males. Atendendo hoje em especial a Amanda Vicky Ferreira de Azevedo e o Natan Schneider Gavinsky, e a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos os lares sejam irradiados, então, com muita paz e harmonia, que todos que estão em desespero sejam tranquilizados, né? Nós temos que manter a calma sempre diante de qualquer tormento ou pesadelo. A gente tem que batalhar para ter paz e calma. Não adianta entrar em desespero. Pelo contrário, desespero só desestabiliza tudo. Então, a gente pede para que vocês todos fiquem serenos nos momentos de dificuldades, tranquilos, e que sejam inspirados pelos bons amigos do plano espiritual para poderem resolver qualquer situação da melhor maneira possível, que tenham Deus no coração, que a casa de vocês seja abençoada, que aqueles que pediram orações para os familiares sejam atendidos e, se for a vontade de Deus, amparados, curados, que fiquem todos em paz. Que assim seja. Após o final do Evangelho, como a gente já vem fazendo há algum tempo já, a gente vai ler alguns comentários, né? Alguns olás e parabéns.
Fiquem todos com Deus, para aqueles que vão terminar depois da música do Eli Lopes. Fiquem todos com Deus, com paz do coração. Passe musical agora, gente. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. Voltamos então, para aqueles que continuaram aqui conosco. Quero mandar então aqui um abraço, para Anne Liz e a sua irmã Neusângela,
elas fazem aquele intercâmbio, né? A Anne Elis mora em Paulista, Pernambuco, e a Neusângela mora em Limoeiro. É que nem a Priscila Lobo lá e a mãe dela, só que a Priscila tá no México e a mãe dela aqui, e que nem outros que já fizeram, né? De se combinar na mesma hora para estarem participando de um mesmo evento. Obrigado pela participação de vocês. A Nete Trajano, a Nete é como eu chamo a Janete aqui também. A Nete Trajano, ela diz que a família dela fala que o espiritismo é coisa do mal, né? Claro que ela assiste, ela acompanha a gente, ela é espírita. Olha, é claro que tem muita gente que acha que espiritismo é coisa de invocar os mortos, né? Acha que o espiritismo é aquele negócio só de curar, entende? Tem gente que acha que o espiritismo realmente invoca espíritos maus e não sei mais, eu já vi tantas coisas. Mas vocês sabem que tudo que é falado na doutrina espírita é sobre amor, é sobre como vocês devem, como todos nós devemos ser responsáveis pelos nossos atos, respeitando até mesmo estes que não conhecem o espiritismo e que falam essas coisas, né? Geralmente pessoas mais intencionadas, elas acabam influenciando outras, né? Com o medo, com o terror, e o espiritismo nada mais é do que a possibilidade, sim, de comunicação com os espíritos, só não é assim que acontece, né? Os médiuns, sim, conseguem conversar com espíritos, né? Mas são alguns médiuns. Na verdade, os espíritos dão mensagens, né? É claro que a gente sempre cita Chico Xavier, Divaldo Franco, outros pessoas mais conhecidas, assim, símbolos de bondade, de amor, de atendimento. Você não vai ver nada de mal, de maldade, nunca. Nem exploração. O espiritismo não cobra nada por qualquer médium de atendimento de cura. É claro que existem os farsantes, é claro que existem aqueles que se aproveitam, como existe em tudo que é lugar, sabe? Do amor, do carinho dos outros, né? Da abnegação dos outros, para se aproveitar. Isso tem em todas as áreas, né? Por isso que o espiritismo não cobra nada, não fala nada quando atende alguém, quando ajuda famílias, pessoas carentes. É só ajuda. Você não quer ser espírita, mas quer se sentir bem, é só fazer o bem. É tudo que a gente fala, virtudes, amor, carinho, atenção, responsabilidade, sabe? Olhar para si e ver que às vezes você está sendo demais, está sendo arrogante, está prejudicando os outros, que todo mundo pode crescer junto, que todo mundo pode se ajudar, que ninguém precisa sofrer para a gente se sentir melhor, a gente pode ajudar todos que estão em sofrimento, que estão necessitando. Incrível É incrível como existe ainda esse preconceito, né? Infelizmente as pessoas não estudam, não correm atrás e não conhecem, né, a doutrina espírita e acha que é uma coisa e julga. E eu acho que eu já contei aqui uma vez para vocês o que aconteceu comigo quando eu morei. A gente morou, né, em São Paulo, no interior de São Paulo, em Guaratinguetá, porque o Júnior veio da escola. E lá eu ficava ali na Vila Militar, né? Então tinha outras famílias, assim, nós, né, éramos do Rio Grande do Sul, daí no lado da minha casa tinha outra do Rio de Janeiro, outra pessoa de São Paulo, outras da Bahia, outras, sabe, de vários estados. E então eu acabei conhecendo várias pessoas, né, várias religiões e várias culturas, né, diferentes neste tempo que eu fiquei ali. E logo que eu cheguei, veio uma pessoa conversar comigo, né? A gente se deu bem. Ela tinha um filhinho da idade, que o meu também era pequenininho na época, né? O Vinícius era também pequenininho. E a gente tinha eles tinham, né, a mesma idade. Então eles brincavam juntos. E ela veio toda feliz me contar que ela tinha encontrado uma escolinha, porque como nós éramos novos ali, né, na cidade, a gente não sabia nada, não sabia onde é que tem escolinha para as crianças, a gente não sabia nada de nada. Tá, daí ela veio toda feliz me dizer que tinha encontrado uma escolinha. E eu, poxa, que legal, né? Eu vibrei por ela, né? A criança estava gostando muito. No outro dia, ela conversou comigo e disse que tinha tirado o filho dela da escolinha,
Imediatamente, ela disse, guria, nem te falo. Guria não, mentira, porque guria é coisa de gaúcho. Ela falou, garota, nem te conto. Ela era carioca. Tirei logo o meu filho de lá, porque essa escolinha eu descobri que é uma escolinha que é de um centro espírita. Então eu retirei o Léo desesperadamente de lá. E eu disse, nossa, que legal, eu vou colocar o Vini lá então, onde é que é essa escolinha? E ela abriu os olhos, né, enorme pra mim. O que tu tá dizendo? Como assim tu vai colocar? Acabei de te dizer que aquilo lá é de uma escolinha que é dentro de um centro espírita, nos fundos do centro espírita, os Irmãos Altinos, para quem conhece, quem está me escutando de Guaratinguetá. E eu disse, olha, a gente nunca conversou sobre religião, mas eu sou espírita. A guria simplesmente saiu correndo, passou a mão no filho dela e saiu correndo de perto de mim. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Eu fiquei parada na calçada com os meus filhos, né, que eu estava com a Amanda e com o Vini, os dois pequenos, e eu fiquei parada olhando ela correndo com o filho dela como se eu fosse uma assombração, não, uma bruxa. Aí passou uns 3 dias depois e ela veio me procurar novamente. Que ela disse, me desculpe, fiquei com muito medo, né, mas não tem sentido, porque a gente se dá muito bem. E daí fui eu que, né, falei com ela, e a gente acabou nos tornando, né, ótimas amigas, né, uma apoiava a outra, eu cuidava do filho dela, quando ela precisava sair, ela cuidava de mim, eu dava carona, a gente se ajudava. Ela era uma espírita médium, então a Janete contava as coisas para ela, inclusive o Vinícius também, e ela ficava apavorada, mas ela aceitou depois da Janete naturalmente, quer dizer, ela aceitava isso, entendeu? A religião dela dizia para ela, mas ela aceitava isso. E então foram 2 fatores assim que eu achei muito, muito importante nesse tempo que eu fiquei lá. Foi esse preconceito grande que ela teve, né? E o preconceito da própria cidade, porque como eu era nova na cidade, eu procurava centros espíritas. Então eu perguntava para as pessoas, tem algum centro espírita aqui na cidade? E as pessoas me indicavam, me davam o nome do lugar, e quando eu chegava lá, eu me deparava com a Umbanda. Um centro de Umbanda. Né? Umbanda é espiritualismo. O espiritismo também é uma forma de espiritualismo, né? Mas são 2 coisas diferentes, mas próximas, né? Aí eu passei a perguntar sobre, então, espírita kardecista, né? Eu dizia, não, existe alguma casa que é espírita kardecista? E as pessoas, como não sabem, e só a palavra espírita para eles já é uma palavra de outro mundo. Então, eles também eu fui assim, acho que 7, né, Júlia? Até que eu desisti, total, porque todos os lugares que eu ia, eu me deparava com o centro de Umbanda, né, e nós não éramos umbandistas, e não por preconceito também, nem nada, né, mas como a gente sempre seguiu uma linha, né, a gente tem uma linha do Kardec, né, então eu não acabava não entrando. Até que eu consegui encontrar os Irmãos Altinos e o outro, como é que é o nome? Luz, Amor e Caridade. Luz, Amor e Caridade, que os dois nos acolheram com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. A gente se sentiu muito bem, agradecido até hoje, né? Nós temos grandes histórias, que um dia, quem sabe, a gente possa falar para vocês. Tá, mas eu já falei demais, agora vou devolver pro Júnior, né? Mulher falando é bucha, né? A gente fala. Não, tu falando, né? Vocês não fazem ideia de como fala, Janete. Ela pode não falar aqui, por incrível que pareça, mas fora daqui, nossa, né? Eu fico quieto num cantinho. Imagine eu quieto num cantinho, a Janete só falando. É assim que funciona. Obrigado, viu, Nete Trajando. De net para net. Isso aí foi de net para net. A Kátia Viaro Poiares, né? Ela falou, se posso fazer o evangelho no mesmo horário, mas em outro lugar. Pode sim, né? Só que é bom sempre avisar eles, né? Porque eles vão a um lugar, entendeu? Existe uma equipe só do evangelho que te acompanha, né? Você pode falar assim que o teu mentor leva para eles a informação e eles estarão contigo neste outro lugar, entendeu? Pode ser até em dias diferentes, só avisa antes que o teu mentor leva até a equipe que faz o evangelho contigo, que é um grupo que faz isso, trabalha contigo. A Ana Souza, ela pensou, como é que é? Desistir
depois do dia tem o mesmo efeito. Assistir. A minha letra é horrível. Assistir, né, o Evangelho depois do dia, se tem o mesmo efeito, tem o mesmo efeito, sabe? Existe o teu Evangelho, que é uma coisa que a gente fala, que é uma vez por semana. É o teu com a tua equipe. As outras vezes que tu assistir, tu vai ter sim uma certa assistência, né? Direcionada ao teu lar, à tua casa, ao teu ambiente, a ti, que é para te recuperar. Por exemplo, tem muita gente que faz o Evangelho dela, mas escuta o Evangelho para se acalmar no trabalho, no serviço, né? Aquilo serve realmente tem essa finalidade, tá? Bom, eu já falei para Clotilde que depois eu falo do Espírito da Verdade semana que vem, tá? Que bom que tu melhorou, Maria do Carmo. Os aniversariantes, a Mônica Bonfim, feliz aniversário. A filha da Margarete Aquino, né? A Laís Aquino Santos Barreto, parabéns, Laís. O filho da Antonellis, Vinícius também, né? Vinícius Teles, e o sogro, né? Um depois do outro, um dia e outro no outro, né? E tem que deixar as festas separadas, porque aí tem coisas boas em 2 dias diferentes, né? É que nem lá pro Eugênio Lico. Uma semana passada foi a esposa, e essa semana é tu, né, Eugênio? O pessoal tá tudo convidado para ir lá para Itu, né? Para Itu, de cidade de São Paulo. Quem conhece o Eugênio Lico, pode ir lá que ele vai abrir a casa para todo mundo. Muito doce, salgado. E tudo lá é exagerado, né? Coisa bem boa. Mando um abraço também, né? Um oi para a Luíse e o Elton Ferreira, a Débora Silva e o amiguinho de 4 patas, o Peludinho, que ela tem saudades, que já foi, né? Nós aqui era um grandalhão, olha só, olha minha língua, era um grandalhão aqui o nosso cachorro. Agora nós temos um gatinho aqui, eu adoro muito os bichinhos. A Rigoleta Coutinho, a Marinei Nossa, Janete, minha letra tá cada vez pior. Ela me deu os óculos agora, pessoal. Melhorou. Nossa, Marineide Sabatini, que horror. Desculpa, Marineide. Isabel Alves, Mônica Bonfim, a Priscila, que eu já falei, o Gastão Mendes, né, lá de Portugal. Grande Cabral, aqui, meu conterrâneo de Canoas, aqui, Cabral Spider, né? Spider. A Maria Inês Martins dos Santos, a Ana Beatriz Gomes, a Shirley Alves, tá? E ao pessoal lá do terreiro de Umbanda, Vó Benedita, acho que nós estávamos até comentando sobre isso, né? E o Miro Ribeiro, e a todos que participaram, fiquem com Deus, tenham uma semana repleta de alegria, de amor no coração, ok? Vibração positiva sempre. O Espiritismo, Nete Trajano, voltando a ti, sempre vai fazer com que você pense e reflita sobre os teus atos. Se alguém te ofender, se alguém te magoar, se alguém te destratar, o que importa é como tu enxerga, se tu permite que isso te destrua ou não. Tá? Vai estar sempre associado a Jesus, sempre, sempre. E busca o melhor de ti para auxílio dos outros, para a tua vida. Mas para tudo isso a gente tem que passar por transformações que nós chamamos no Espiritismo de reforma íntima, na qual a gente se reconhece como pessoas que erram e cometemos erros e vamos nos aperfeiçoando à medida que a gente vai caminhando, a gente vai trilhando essa vida. Estamos todos sujeitos a errar, todos sujeitos a tropeçar, estamos todos sujeitos a sentir dor, mas a vida é linda, é bela, nada melhor do que um dia depois do outro, né? Sempre vai amanhecer, agradecer a chuva, gratidão para tudo nessa vida, fé em Deus, paz no coração e coragem acima de tudo. Não se apavorem, não se desesperem, mantenha calma diante de todas as situações, por pior que elas pareçam. Isso se chama viver a vida com intensidade e vale a pena, tá? Mesmo que nós acreditamos que nós temos outras encarnações, né? Nós sabemos que temos, a gente fala isso porque tem muita gente que está começando a entender, a aceitar a ideia, mas isso existe, né? Como falei, a família toda aqui não questiona isso, tá? Então fiquem todos com Deus, um abraço e um forte beijo para todos ali.